Boa tarde, pessoal. Uma honra ter o professor Jairo Gross aqui conosco esse ano no CIOSP. Tenho muita admiração por tudo que você faz na implantodontia, na ortodontia. Te acompanho nas redes sociais e fico muito feliz com a sua presença aqui na Cistex. E eu tenho certeza que será uma grande palestra, tá, professor? Obrigado. Ele é de Curitiba, o professor Jairo Gross, mestre, doutor em ortodontia, em implantodontia. Tem um curso também, né, professor, lá em Curitiba. Então, é um professor que usa os sistemas de implantes da Cistex desde que a empresa começou. Então, tem bastante bagagem. E a gente está muito feliz em trazê-lo de Curitiba e palestrar aqui para a gente, tá bom, professor? O palco é todo seu. Obrigado. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra estar aqui nesse congresso e palestrando pela Cistex. Eu vou falar um pouquinho devagar, porque eu sei que tem gente que fala espanhol e infelizmente não vou falar espanhol. Não estou em modo espanhol, já foi desativado há 2 dias, então aqui só vamos falar em português. E vocês têm que aprender um pouquinho de português também. Como a professora falou, eu gostaria de estar nesse lugar, na realidade, eu não gostaria de estar aqui no CIOSP, eu gostaria de estar nesse lugar. E é bom que tem gente bebendo cerveja na minha palestra e não vão entender nada, isso vai ficar mais relaxado, né? Eu gosto assim, né? Uma palestra mais relaxada. Como a professora falou, eu sou de 2 áreas, tanto da implantodontia quanto da ortodontia. Eu sou formado há 30 anos e já venho fazendo implante desde 1996. Tá? Em 96 a gente fez o primeiro implante, quando não havia empresa brasileira registrada e não havia Anvisa para nenhuma empresa. Qualquer uma dessas que vocês conhecem, inclusive a marca roxa, eu não falo de marca, mas eu falo de cor, aqui para não falar marca, e também não era. Então a gente passou por todos esses percalços da implantodontia até chegar no que a gente chegou hoje. Tá? Eu trabalho com a Facset bastante e também tenho cursos de pós-graduação aqui no Brasil para estrangeiros, principalmente da América Central e América Latina em geral. Aqui está o meu Instagram, quem quiser seguir, pode conectar aí, a gente vai se encontrar lá, qualquer pergunta que esteja, a gente pode resolver depois. Esse foi o nosso precursor, né? E ele já falava isso, ó. Se a gente se acercar das melhores mentes no campo onde a gente trabalha, a gente vai ser obrigado a ter sucesso. Então, eu dentro da implantodontia, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com professores muito bons. A gente até tem saudade de muitos que já se foram, mas sempre foram cabeças muito brilhantes. Né? Eu tive também bastante formação com o professor Franciscone, vocês devem conhecer o professor Franciscone, infelizmente ele nos deixou há pouco tempo, e a gente já tem toda essa bagagem aí. Não existe sucesso na vida quando há fracasso no lar. Eu estou aqui hoje com essa pessoa maravilhosa que, apesar de além de me aguentar como esposa, né, ela também é colega de trabalho, a gente se conheceu na faculdade, eu sou o calouro dela, né, então tem que sempre pegar as veteranas, né, disse que se pega os calouros, né, eu peguei uma veterana, engraçado isso, né, e a gente também, ela também trabalha nessa área, e esse é o melhor sorriso que a gente pôde fazer. Por mais que a gente seja implantodontista, por mais que a gente seja ortodontista, o que a gente for, nada vai ser mais perfeito do que Deus fez, né? E a gente sempre vai ter esse orgulho aí de ter essas pessoas. Hoje ela tá estudando aí em Minneapolis, Minnesota, e eu quero que ela desenvolva um implante para nós, já está desenhando isso, ela está fazendo engenharia biomédica, e ela vai desenhar um implante que não precise fazer levantamento de seio, que a gente possa colocar o implante sem romper a membrana.
Já existem implantes em estudos nessa área, mas ela está fazendo aí, desenvolvendo isso para nós, eu acho que vai ser o próximo passo. Eu, quando estava na implantodontia, quando eu estava fazendo o meu curso de implantodontia, eu cheguei um dia para aula e o professor veio assim todo feliz, o Júlio Silva, não sei se vocês conhecem, nem sei se ele está trabalhando com implante, também o Júlio Sá também trabalhava nessa época, eram os maiores implantodontistas que a gente tinha na época na região de Curitiba. E ele chegou com um joguinho de osteótomos de Summers, com o olho brilhando, falou assim, a partir de hoje não vou inventar nada mais na implantodontia. Chegamos no suprassumo da implantodontia. E eu, como aluno também, a gente era muito ignorante na época, falei assim, nossa, que legal, professor. E o que isso faz? Ah, não, isso levanta traumaticamente o seio, para a gente não precisar mais levantar seio traumaticamente. E aí eu fiquei pensando, não no instrumento, porque o instrumento eu sei que era uma maravilha. Eu fiquei pensando nas palavras que ele falou. Será que não vai evoluir? E a gente viu que realmente evoluiu. Então, tudo que a gente pensava no passado mudou e está mudando. Talvez o que eu esteja falando hoje aqui vai ser a grande mentira de amanhã. Então, isso está mudando. Tá? A gente trabalha com a estética anterior. Então, para trabalhar com a estética anterior sobre o implante, não é fácil. Eu faço 50 protocolos, mas não quero fazer incisivo central. Eu não quero fazer o incisivo central. Por quê? O incisivo central vai ser muito mais difícil do que fazer 50 protocolos. E aonde o estudante chega para nós e fala assim, eu quero fazer um protocolo, eu acho que é o mais difícil. Não é, é o mais fácil. É o mais fácil de fazer. Tá? E a gente se atrapalha nisso, porque a estética anterior é o que o paciente quer. É o que o cara vai ficar no teu calcanhar, é o que o cara vai ficar te cobrando todo dia, porque o dente da frente dele está escurecido ou está mal posicionado. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. A escolha do implante a ser utilizado. Existem várias marcas, existem vários nomes, existem vários modelos. O implante deve se integrar ao ambiente ósseo e aos tecidos moles para que se tenha uma conexão desse ambiente. Tá? Eu acabei de sair de uma palestra agora, onde eu vi uma professora falando sobre o biomimetismo de produtos que agem diretamente na célula para estar preparando o ambiente de trabalho. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Vai chegar um futuro que a gente vai injetar algo no paciente que vai preparar o paciente para receber o implante. Tá? Vai fazer uma prévia preparação. Né? Não chegamos nesse momento, mas vai chegar isso. Mas a escolha do implante é muito importante e vai depender de alguns fatores. Eu acho que isso, todo implantodontista ou qualquer pessoa que se dedique ao implante tinha que saber. E muitas vezes eu pego colegas que já são especialistas, que já têm uma formação e eles não sabem o básico. Tá? E o básico é isso aqui, essas 4 condições. Tá? A primeira, volume e qualidade óssea. O espaço protético residual e as exigências mecânicas. E quarto, as condições dos tecidos moles que a gente vai ter. Então é exatamente isso. Se eu tenho um osso, tá? Qual é a altura que eu tenho disponibilidade protética para fazer? Porque eu já tenho muitos casos e às vezes o pessoal me liga ou me manda, professor, você tem que resolver isso. Pensando que a gente é Deus também, né? Eu não resolvo nem as minhas discórdias com a Andréia, quiçá eu vou resolver esse problema da tua vida, né? E outra coisa também, tem gente que acha que a gente não tem problema. A gente tem problema também. Tá? A gente sente dor, a gente tem problema, maior ou menor a gente vai ter problema, entendeu? E esse é um dos problemas. Implantou, vai fazer a reabilitação, não tem espaço protético. Não tem como colocar o dente, mas o implante está ali. E o que o paciente comprou? O implante ou o dente? Ele compra o dente. Ele nem quer saber que implante que é, ele não quer saber que marca que é. Nem o osso quer saber. Osso não reconhece marca. O implante tem que ser bem fabricado. Tem que ser livre de alumínio. Tem que ser que tenha uma superfície boa. Ele vai osso integrar.
Qualquer coisa que for de titânio vai osteointegrar. Então, a gente tem que pensar na questão protética, que é o problema que a gente tem, tá? Outra questão, aonde que vai estar esse implante? Quanto de força ele vai receber? Que tipo de força ele pode receber? Tá? Ninguém se preocupa com isso. Eu quero é fazer implante. Eu quero colocar o pino, tá? Eu quero colocar o parafuso. E depois trabalhar isso e fazer que isso se ambiente com a parte estética, com a gengiva, tá? Qual o material que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma cerâmica, eu vou utilizar resina, eu vou utilizar um de silicato. Existem inúmeros materiais que eu posso utilizar para fazer, tá? A gente tem aqui, dentro da Systex, o que a gente chama de modelos de implantes da linha A, tá? A gente vai começar por um implante que se chama Attract. Ops, não está aqui, mas eu vou falar para vocês os nomes deles. Devia estar o nome aqui, não está, tá? Esse aqui é um modelo chamado Attract. Esse aqui é um modelo chamado Attract TS. Esse aqui é o modelo chamado Avante. Esse aqui é o modelo chamado Aso. Esse aqui é o modelo chamado Alure. E esse aqui é o novo que vai sair, que já está saindo, já tem registro na Comunidade Europeia. E logo vai ter o registro na Anvisa também para ser comercializado aqui no Brasil. Pode ser comercializado. Pasmem vocês como é o nosso Brasil. Não é? Não vou falar de política aqui, porque a gente tem um bom presidente, né? Brincadeira. No Brasil, a gente é mais travado para liberar um produto que no exterior. E o exterior exige muito mais da gente que o próprio Brasil. Sabe? Então, é um contrassenso, a gente chega a ficar louco, né? E perder um pouco de cabelo que a gente tem por esse tipo de questão. E como eu estava falando, todos começam com a letra A, por isso chama-se linha A, tá? Esses dois primeiros implantes, que são o Attract e o Attract TS, eles têm uma angulação interna de 10 graus. Ou seja, o imbricamento mecânico das próteses vai ser melhor nesses dois. Esses dois aqui, eles têm uma plataforma de conexão Cone Morse também, um Cone Morse de assentamento, que é de 11.5, compatível com todos os implantes nacionais dessa mesma linha de 11.5 graus. Tá? A única diferença é o desenho externo, né? E esse aqui é um implante curto, que tem plataforma também de 10 graus. E esse é o implante estreito, o fino, que vai ser de 3 milímetros, que vai ter plataforma de 16 graus. Já vai deixar de ser um Cone Morse. Outras fábricas falam Gran Morse. Gran Morse é um hexágono interno, tá? Não é um Cone Morse. Ele é um Cone Morse, entre aspas, igual das marcas importadas, eu não vou falar de nomes, mas que tem uma angulação de 16 graus. O mais Cone Morse de todos esses é esse aqui, tá? Que também não é um Cone Morse verdadeiro e é de assentamento. Quanto menor a angulação, mais Cone Morse ele é. Qual o problema dele ser ou não Cone Morse? Ele vai dar mais estética e quanto menor a angulação, mais vai travar a prótese dentro. Então, por isso, às vezes, tem muita gente que se bate com esse implante, porque a prótese trava tanto em cima que depois eles não conseguem soltar o munhão, porque ele trava super bem. Então, o que a gente tem de mais moderno hoje, de desenho externo, é esse aqui. A Systex, ela trabalha com duas linhas de implante. Uma linha que é com uma rosca triangular e outra que é a rosca híbrida, que a gente chama triangular mais trapezoidal ou totalmente trapezoidal. Por que a gente trabalha com esses dois tipos de roscas? Porque a literatura, todos os outros estudiosos disseram, essas são as melhores roscas e são as que melhores distribuem força do implante para o osso. Tá? Então, não fabrica rosca quadrada e não fabrica rosca redonda. Qualquer companhia que tiver esse tipo de implante, fuja, porque os estudos dizem que esses implantes não são bons do ponto de vista de distribuição de força. Mas, se vocês olharem o mercado nacional, quase tudo vai estar dentro disso aqui. Tá? Porque a gente sabe que isso aqui é melhor. Rosca híbrida. Tá? E esse aqui ainda tem uma vantagem, que ele tem uma concavidade, e essa concavidade fica para vestibular e para lingual, e isso vai favorecer
o quê? A estética. Por que favorece a estética? Porque a gente sabe que é aí que a gente vai ter reabsorção óssea e isso não vai expor e a gente vai estar garantido para ter estética para o resto da vida nesse implante. Tá? Baseado nesses conceitos anteriores, a gente tem 5 regras que todo dentista ou todo implantodontista devia saber. Quais são essas regras? A primeira regra, posicionar o implante mesodistalmente com o osso é o fator mais importante para a seleção do implante. Então, você vai ter que deixar esse implante posicionado centralizado, mas você vai ter que respeitar os 2 milímetros que a biologia me pede para formar uma papila. Se eu deixar até 1,5, eu vou ter papila. Se eu deixar menos de 1,5, eu não vou ter papila. E se eu deixar mais que 2, eu não vou ter papila. Isso não é o Jairo que está falando. Isso é a literatura que está falando. Então, quando vocês forem colocar o implante, o diâmetro do implante tem que ser relacionado com o espaço que você tem mesodistal. Se eu tenho pouco espaço, eu vou usar um implante mais reduzido, ou um implante de 3,5. Se eu tenho espaço, eu vou usar um implante de 4,3, com espaço maior, para respeitar esse tamanho de papila, porque eu quero ter estética. Agora, se você não quer ter estética, não precisa respeitar esse espaço. Tá? A segunda regra é quando se trata de implantes. Então, também, para formar papila e para ter estética, a gente tem que deixar uma distância entre os implantes de 3 milímetros. Entre dente e implante, 2. Entre implantes, 3. Ok? E aí você vai formar papila. Se você não fizer isso, não vai ser o kit protético que a gente tem, é que vai formar papila. Tá? Se você não respeitou isso, não vai formar papila. E, obviamente, se eu estou falando de vários implantes, eu estou falando de implantes múltiplos, essa regra ela muda um pouquinho. Tá? Então, eu não vou seguir os 3 milímetros. Eu vou ter que distanciar mais. Eu vou espalhar mais os implantes. Tá? Então, a gente vai seguir a regra, que é a regra 2, mas nesse caso, para desdentados totais, a gente vai seguir a filosofia do polígono de Roy, que vem da prótese convencional, que todo mundo passou pela faculdade e sabe que é um polígono de Roy. Se não sabe, não é culpa minha, é problema do professor de vocês de prótese que não ensinou. Tá? Não venha colocar a culpa em mim. Tá bom? Aí, a gente vai distribuir e isso vai fazer com que essa regrinha aqui de cores que você está vendo aqui, por exemplo, esse verde vai ser transportado para a distal do último implante e vai ser o tamanho do cantilever que você vai ter. Ok? Quem é o Mirch? Uma vez eu fui numa palestra num professor Carl Mirch e foi perguntado para ele, professor, qual é o tamanho de cantilever seguro que eu posso fazer? Sabe qual foi a resposta dele? Não faça cantilever. Esse é o tamanho seguro, não fazer. Agora, se eu for fazer, esse é o tamanho seguro, ok? Seguindo essa regra aqui. E aí, isso aí está no livro do Pegoraro, falecido Pegoraro, que uma vez, eu adorava o Pegoraro, não sei se vocês conhecem, ele é aqui de São Paulo, não sei, eu acho que ele era de Ribeirão Preto, se eu não me engano, ou de Araraquara. Ele dizia que o tempo de o alginato fazer a gelificação, achava tão bonito, né? A gente fala tomar preso, endurecer, né? Ele falava assim, o tempo do alginato gelificar é o tempo de fumar um cigarro. Ele não usava luva e ele fumava um cigarro enquanto o paciente estava com a... E ele fazia essas demonstrações ao vivo. Obviamente, hoje a gente toma um processo se fizer isso, mas ele fazia na época dele. E eu tive aula com ele, e a gente teve o prazer de conhecer isso. O tempo era de fumar um cigarro. Ele fumava um cigarro e o alginato gelificava, ok? E está no livro dele isso aqui, essa estabilização. A outra regra, a regra número 3, é a espessura do osso, ok? Então, se eu tiver 1 milímetro de osso na vestibular e na lingual, esse osso vai se manter. Quando eu não tiver ou for menor que 1 milímetro, vocês só não podem fazer vocês não podem deixar de fazer uma coisa, se despedir desse osso, ok? Porque vocês nunca mais vão ver ele na vida. Se despeça dele, porque vai reabsorver tudo, ok? Deixou menos que 1, vai reabsorver e vai expor o implante.
Se eu tiver uma gengiva boa, não vai expor o implante. Se eu tiver uma gengiva ruim, vai expor esse implante na boca, ok? Então a regra de quanto mais, melhor. Por isso os implantes reduziram de tamanho. Antigamente a gente usava de 6.0, 8.0. Eu coloquei um implante de 8 de diâmetro. Era um parafuso desse tamanho, para encher o alvéolo. Agora já não é assim. Agora a gente vai colocar mais fino, e quem vai preencher o alvéolo vai ser o osso, e o osso vai proteger o teu implante. Tá? Não é a massa de titânio que protege o implante, e é o osso e a gengiva. Ok? E o que mudou isso? Não mudou nada. No dente é assim, no implante é assim. Ok? Pasmem vocês, eu vi esse trabalho de 2023, onde a pesquisa calculou a análise de 70 tomografias computadorizadas, sem distinção de sexo e idade, e foram analisadas as espessuras ósseas da face vestibular e palatina da parede dos implantes da região cervical. E, pasmem vocês, apenas 5% de todos tinham osso pela vestibular e pela lingual. Então, ou seja, os implantes estavam mal posicionados. 31 dos casos sem remanescente em alguma das faces. Tá? Adequado em vestibular e lingual, só 3. E abaixo, 11. Ou seja, a gente não coloca o implante bem colocado. A cirurgia guiada está tirando um pouco nós disso, tá? Mas também não é a solução dos problemas. Ok? Quarta regra, a distância do zênite, da cervical do dente adjacente até o ombro do teu implante. Tem que ser de 3 ou 4 milímetros, ok? A gente começou com 2. Passamos a 3, agora a gente já está em 4. O que o pessoal da periodontia tem publicado já está dizendo que a gente tem que utilizar 4 do zênite do dente vizinho para ter estética. E a quinta regra, os implantes terão melhor sobrevivência a longo prazo quando a presença de tecido queratinizado. Então, infelizmente, hoje não é possível você fazer um implante sem pensar no conjuntivo, na mesma cirurgia ou no procedimento de reabertura, se for o caso. Manipulação de tecidual, ok? Isso vai proteger teu implante. Compreenderam as 3 regras? Compreenderam? Então todos levantem a mão. Aí vocês vão repetir para mim. Eu prometo cumprir as 5 regras. Se vocês cumprir, vocês vão ser 50% exitoso, ou digo mais, 70% exitoso com a implantodontia. Só com essas 5 regras. Ok? E isso aí esse é o meu sonho. Todo mundo quer um alvéolo assim. Ok? Mas para a gente preservar isso, para a gente ter isso, a gente perde o sono, ok? Por quê? Porque não tem. Isso aqui infelizmente, é um sonho de consumo de todo implantodontista, mas não é a realidade, tá? Esse trabalho é o trabalho mais publicado dentro da implantodontia. Ele não é de implantodontia, mas ela é o mais referenciado, é o artigo que mais referência tem na história da implantodontia e da periodontia. Ele foi feito por Linde, por um brasileiro, Araújo, que eu acho que vocês devem conhecer. Ele é praticamente radicado nos Estados Unidos, onde fala a alteração depois da extração dentária, a alteração óssea depois da extração. Ou seja, a gente vai perder o osso. Tá? Fazendo ou não fazendo enxerto, você pode colocar o biomaterial que você quiser, você pode colocar osso autógeno, você pode colocar pó de café, você pode colocar o que você quiser aí dentro. Vai perder, ok? Não tem como. Até aqui eu dei uma parte da palestra, que era a primeira, ou seja, planejamento direto. Agora a gente vai falar de um detalhe, que é a questão do perfil de emergência dos implantes. Infelizmente, os implantes são redondos, eles não têm formato de dente. Então, o perfil de emergência que ele tem, que ele vai sair lá, vai ser diferente de um dente. A gente tem que estar preocupado com isso e entender que cada dente tem um perfil de emergência, uma cervical diferente. Quando a gente entende isso, os nossos implantes começam a ficar mais estéticos. A gente consegue dar estética para os implantes, ok? Isso aqui vem da endodontia, então vamos cortar o dente
e aí a gente vai ver a parte cervical, que é o perfil que a gente precisa. Então, um incisivo vai ter esse formato, o incisivo lateral vai ter esse formato, um canino vai ter esse formato, um premolar, primeiro premolar vai ter esse formato, um segundo premolar vai ter esse formato de perfil de emergência, ok? Um molar vai ter esse formato. Um incisivo inferior vai ter esse formato. Um canino inferior vai ter esse formato. Um premolar inferior, primeiro pré vai ter esse formato, um segundo vai ter esse formato com algumas alterações. O molar, primeiro molar e segundo são bem semelhantes, vai ter esse formato. E para que a gente precisa saber esse formato? Para a gente reconquistar esse formato que o dente quer. Que o dente tem que emergir da gengiva. Tá? Quando a gente entende isso, a gente começa a fazer mais esteticamente nossos... Aqui saiu, tá uma pequena falha, né? Isso aqui tinha que ser para cá, não sei porquê. A gente começa a entender o que é perfil crítico e subcrítico, tá? Contorno crítico e subcrítico. Por mais paradoxal que pareça, o contorno crítico é o mais próximo à saída de emergência. E o subcrítico é mais dentro, tá? É mais perto do implante. Muita gente, às vezes, quando está começando na implantodontia, pensa o contrário, que mais perto do implante vai ser crítico. Não, mais longe do implante, mais perto da cervical vai ser o mais crítico, porque é onde a gente pressiona os nossos provisórios, é onde a gente muda o formato, e isso faz com que a nossa gengiva ela recue, ela tenha recessão, ok? E quando eu busco esse tipo de resultado, um resultado previsível, eu quero isso em todos os casos, não importa se é um dente anterior ou é posterior, mas eu busco essa estética, eu busco papila, eu busco contorno gengival, eu tenho que entender isso. Tá? Baseado nisso, esse aqui foi o meu primeiro caso que eu pensei nisso. Inclusive, eu trabalhei com todas as marcas de implantes que vocês já possam ter imaginado na vida de vocês. Até um que chamava TF, que era argentino. Argentino tudo é ruim, né? Não tem nenhum argentino aqui, né? Você é argentino? Não, tem só cara de argentino, né, Manorte? E como a própria sigla diz, né? TF. Quando você instalava, você estava... Não vou falar outra palavra. Por quê? Porque era complicado de resolver o implante. E esse não é dessa marca, era de uma outra marca. Esse é Restore, é um precursor do implante Systex. Eu estou com a Systex desde que ela abriu a fábrica, tá? Então eu posso me dizer que eu sou filho da Systex também. Eu nasci junto com a fábrica. E o meu sonho era fazer isso. Então, com esse caso aqui, eu aprendi que não bastava simplesmente a gente colocar um biomaterial. Esse biomaterial tinha que ser mantido aí dentro. E além desse biomaterial ser mantido aí, eu tinha que manter a arquitetura gengival, se eu quisesse estética para o meu paciente. Não importa que é um molar. A gente aprende assim. Não importa que é um molar. Se eu quero dar estética, eu vou dar até em molar. Eu vou tentar ser o meu melhor até em molar. Não é? E aí a gente fazia isso. Eles, por incrível que pareça, desde aquela época eles trabalhavam com os munhões ai, meu Deus do céu, fugiu a palavra agora. Munhão, não personalizado, é munhão de... Aí eu ia falar de teflon, de pique, que é um polímetro extra duro. Nós temos esse munhão também de pique, que é um polímero extra duro, onde a gente podia personalizar e não ficava uma coisa tão travada dentro do implante. Então isso segurava o meu enxerto e mantinha a arquitetura gengival. E a gente devolvia isso imediatamente, pós-operatório imediato do paciente. Então eu estou devolvendo a arquitetura e estou mantendo o biomaterial onde ele tem que ficar, para ele se integrar junto com o implante. Tá? Baseado nisso, a gente trouxe essa ideia aqui. Eu vou passar para vocês, é um kit protético que a gente tem da marca, ok? Esses casulos que estão laterais, eles imitam a média brasileira. Obviamente não tinha como fazer personalizado para cada pessoa, então a gente buscou o padrão brasileiro de algumas raízes extraídas
e a gente tem aqui o formato do incisivo central, inferior, do canino inferior, do pré-molar, que a gente usa ambos, são iguais praticamente a saída, e do molar inferior. E para os superiores a gente tem incisivo central, incisivo lateral, canino, pré-molar e molar. Isso é a cervical dos dentes. Então eu vou passar para que vocês vejam o kit. Ele tem todas as chaves que um outro kit protético utiliza para os implantes nacionais, mas ele tem esse bônus, que são esses casulos para a gente perfilar a gengiva. E eu já vou mostrar para vocês como a gente faz isso, ok? Porque antigamente a gente tinha que fazer o quê? Pegar a raiz do dente, colocar a raiz do dente ali num silicone pesado, junto com um análogo, fazer com silicone pesado, que não era estéril, isso aí é esterilizado, tirar isso ali, botar na boca do paciente. Então a gente aumentava o nível de contaminação no procedimento. Assim a gente vai ter algo que é esterilizado e a gente não vai ter contaminação durante o procedimento, desde que obviamente você esterilize. Comprovadamente esse kit pode receber, a gente fez o estudo até 1000 autoclavagens, 1000, e essa borracha que faz os casulos não se deforma. Obviamente, 1000 autoclavagens já pagou teu kit, e se você fizer 1000 cirurgias de implante, já se pagou isso aí, está na hora de trocar mesmo, tá? Até, eu vou abrir um parênteses aqui, não é um comentário da minha aula, mas eu sempre faço esse comentário. Sabe quando a gente começa a perder implante? Quando a gente deixa de trocar o kit cirúrgico, porque a gente começa a esquentar o osso. Maior índice de perda de implantes comprovadamente. Não é contaminação, não é saúde do paciente, não é aquecimento que a gente faz. Não se trata do aquecimento global, é do aquecimento local que você faz. Se você não refrigera, você vai ter aquecimento e você vai perder os implantes. A broca não é para toda a vida, não é igual a lima de endodontia que vocês têm desde a faculdade, tá? Tinha que jogar fora e comprar outra também. Então, tem gente que tem lima desde a faculdade. Quando ele troca a lima? Quando a lima fratura dentro do canal. No implante é quando a gente troca a broca, quando a gente começa a perder implante. Então vamos trocar as brocas, a cada 20 implantes na mandíbula, você troque as tuas primeiras brocas, a cada 30 na maxila, troquem as suas brocas. Pelo menos as primeiras, tá? Não vamos ser assim tão mão de vaca. Mão de vaca é tacanho. Não vamos ser assim tão tacanho, ok? E aí surgiu essa ideia. E aí a gente lançou esse kit protético com esses casulinhos que vocês estão vendo aqui. As chaves sextavadas de 1.6, as chaves 0.9, tá? A gente está começando agora a trocar, dentro da filosofia da empresa, diminuir custos e diminuir chaves. Os cicatrizadores e os tapões de serre, os tapa-implante, já vão sair com a chave 1.2 também. E a gente vai eliminar isso aqui. Não vai mais utilizar 0.9 para nada dentro do nosso sistema. Por quê? Porque a gente quer economizar para vocês. Tá? Vão ser 2 chaves menos. Essas quadradas já estão sendo economizadas. Muitos sistemas já não existem. Mas existe, se você quiser comprar parafuso de cabeça quadrada, existe. Sextavado é melhor, mas tem gente que quer usar quadrado. Tá? Tem para vender. A chave de fenda sempre vai estar aqui, porque ela é nossa guerreira. Ela é quando você espana um parafuso, você abre a fenda com uma broca e tira com essa chave de fenda. Tá? Então ela sempre vai estar aí, porque vai ser o nosso... nossa salvação. E a chave de torque, né? Na realidade a nossa tem um diferencial. Muitas companhias às vezes te vendem com plástico em cima para você transportar. A nossa chave tem uma rosca e você pega o teu mini pilar e trava com essa rosquinha para transportar na boca, ok? Professor, eu não preciso dessa... Quebrou um parafuso dentro do mini pilar. Como é que eu faço? Não vai entrar a rosca. Tira esse parafuso, adapta em cima do mini pilar, descarta o mini pilar e troca por um outro. Mas tem que tirar essa chavezinha para sair, ok? E aí a gente inventou isso, ok? Obviamente, no mundo, nada se cria. Tudo se copia e se aperfeiçoa. Isso aqui também é uma cópia, obviamente, de um outro sistema muito mais caro, que custa $2.000. Esse sistema
Então aqui vocês vão pagar muito mais barato por isso, que vem com esses casulinhos aqui. Esses casulinhos como é que funcionam? Aqui é para você colocar o teu análogo, ok? Então vai ser para você travar o teu análogo. Então vai funcionar assim. Dentro do casulo, a gente vai travar o análogo. Só que você tem que pensar em duas coisas. A primeira, como que ficou teu implante? Como que é para ficar um implante Cone Morse? O implante Cone Morse não é para ser submergindo dentro do osso em 2 milímetros? Se esse aqui é o meu perfil de emergência crítico e aqui o subcrítico, eu tenho que contar com isso também. Então eu vou enterrar meu implante, meu análogo aqui dentro, 2 milímetros. E se eu coloquei 3 dentro do osso? Vou ter que enterrar 3. E se eu coloquei 4? Não era para colocar 4, mas se eu coloquei, tem que enterrar 4. Porque se você fizer nesse nível, quando você for colocar na boca, vai tocar com o osso e não vai encaixar. Ok? Então tem que ter bom senso ou sentido comum. Sentido comum, bom senso. Ok? Tem que enterrar isso. Então aqui, ó, vocês estão vendo um análogo posto aí dentro e foi medido aqui. Como que você mede? Uma sonda periodontal ou um medidor de profundidade que tem no catálogo, escrito medidor de profundidade por um implante Atract ou por um implante Avante. E você pode medir a profundidade que você está enterrando esse análogo aí dentro. Ok? Esse é o primeiro passo. Quanto você vai colocar ele aí dentro? Agora você vai vai pensar alguma coisa. Mas se eu estou fazendo um implante unitário, não tem um sextavado interno? Tem um sextavado interno. Então eu tenho que saber onde é que é vestibular, né? Agora, se eu for utilizar um implante, se eu for utilizar um cicatrizador que é normal, esse aqui é um cicatrizador normal. Eu simplesmente estou colocando resina em volta dele, ele vai ficar meio redondinho e a gente vai aumentar. Obviamente ele não vai ficar com o formato exato, porque eu vou ter que deixar ele arredondado. Porque senão ele não vai entrar, porque ele tem uma rosca infinita, ele tem que ficar redondo. Mas vocês percebam aqui que eu tenho a parte que é o assentamento do cone, o transmucoso, que vem até aqui em cima, contorno crítico, e aqui o contorno subcrítico. Ok? Isso para uma coisa redonda. Mas esse casulo não foi feito para esse tipo de cicatrizador. Ele foi feito para um outro tipo de cicatrizador que vocês vão ver aqui, que é o munhão de pique. Que esse sim, você pode delimitar aonde que está a vestibular, aonde que está a palatina, para poder personalizar o teu perfil de emergência. Aqui um casinho para vocês verem, o paciente chegou, isso não é um premolar, parece um premolar, mas não é um premolar. O paciente foi comer aqui foi comer pollo com tajadas, foi comer chicharrone, foi comer um torresmo e aí quebrou. Quebrou com pão. É que o pão, na realidade, é o índice, é o que mais quebra, né? Na realidade, é o que mais quebra. Eu sempre falo para os meus pacientes, sabe o que mais quebra dente? Pão. Não sei porque todo mundo fala que é com pão, então eu estatisticamente acho que é com pão que quebra. E ele quebrou com pão isso aí, tá? Mentira. Estava com cárie, estava com problema, fraturou. A gente extraiu atraumaticamente esse dente, fez a perfuração. Aí é o posicionamento do implante, não tem cirurgia guiada, tá? A gente colocou um implante Avante, tá? Eu gosto dessa foto para mostrar para vocês o que a gente chama de molhabilidade do implante. Esse implante não precisa vir dentro da água, tá? Não precisa vir dentro do sal, não precisa vir dentro de qualquer coisa, porque ele tem molhabilidade. Por que os outros implantes das outras marcas vêm dentro? Porque eles não têm molhabilidade, então ele tem que vir dentro. Os implantes que têm molhabilidade e têm atração, não precisa vir submergido dentro de nada, ok? Porque o próprio sangue é que vai fazer isso, ok? O sangue vai se pegar aí, ok? Vai ter uma atração com o nosso implante. As chaves de inserção desses implantes, elas têm umas marcações, que é exatamente aquilo que a gente estava falando, quanto você vai aprofundizar. Você pode aprofundizar o implante com 1 milímetro, 2 ou 3. Como é uma extração imediata, eu vou aprofundizar com 3, necessariamente. Por quê? Porque quem prestou atenção na aula
que eu sei que ninguém prestou atenção, mas aqueles que prestaram atenção sabem que vai reabsorver 1 milímetro. Professor, e se eu colocar enxerto? Vai reabsorver 1 milímetro. E se eu colocar pó de café? Vai reabsorver 1 milímetro. E se eu não colocar nada? Vai reabsorver 1 milímetro. Ok? Porque o Araújo fez o serviço dele, fez a pesquisa e nós sabemos que vai reabsorver. Então, a gente vai submergir 3 milímetros quando for extração. Ok? Aí está a nossa maravilha, esse é um munhão de pique, é um polímero extra duro, onde eu vou colocar, ele tem uma indexação, ele tem um hexágono, eu vou inserir isso dentro do implante, eu vou marcar a minha vestibular, e eu vou para o meu casulinho. Vou colocar isso em cima de um análogo, não precisa parafusar, é só conectar com um análogo, submergir o tanto que eu preciso, então, eu deixei o implante enterrado 3 milímetros. Quanto que vai ser o meu... Quanto que eu tenho que enterrar aí? No mínimo 5 para dentro. Por quê? 3 que está dentro do osso e mais 2 de transmucoso, que o cara vai ter de gengiva. No mínimo, né? Vai ter até, às vezes até mais que isso. Então, no mínimo 5 milímetros para esse caso. Tem casos que eu vou enterrar 3, tem casos que eu vou colocar submerso 2, tem casos que eu vou colocar 6. Ok? Isso depende para cada caso. Não tem um número exato. Marquei a vestibular. Aqui o casulo vai ter vestibular em lingual. Vou inserir isso. Vou colocar resina fluida, qualquer marca, tá? Não tem marca aqui. Se quiser usar chofo, pode usar. Não tem problema. Tem gente que fala para mim, eu uso chofo. Bom, você que tem dinheiro, né? Aqui a gente usa... Não vou nem falar a marca, né? A gente usa aquela que é mais barata. Tá? Ou aquela que está dentro da gaveta, assim que se abre a gaveta está ali. Igual o implante de planejamento de gaveta, se abre a gaveta tem esse implante, então vai ser esse. E não é assim que a gente planeja, né? A gente polimeriza, ok? Uma vez polimerizado a gente vai ter esse, tirei do casulo, a gente vai ter esse contorno. Eu posso lapidar isso aqui também com uma broca se eu quiser, melhorar esse contorno, posso polir isso também, ok? E isso vai para a boca. Obviamente aqui ficou maior, então eu vou pegar um instrumento chamado broca diamantada, vou cortar com uma broca diamantada. Uma vez cortada com a broca diamantada, eu vou colocar um protetor, vou colocar o enxerto. Eu só faço enxerto, eu tenho uma regra, tá? A regra da minha escola. Não fui eu que criei, foi a experiência que me disse isso. Se eu tenho um gap maior que 2,5 milímetros, eu coloco o enxerto. Por quê? Porque o tecido mole, ele cresce 3 vezes mais rápido que o duro. Então eu só coloco por esse motivo. Porque eu tenho medo que o tecido mole se penetre aí. Mas se você não colocar nada, vai dar no mesmo, ok? Mas eu uso isso como regra. Se for menor que 2,5, eu não coloco nada mesmo. É o sangue, tá? Melhor coisa para formar osso é o sangue. Tá? A gente descobre isso com o tempo. Aí eu fiz só uma prótesezinha ali falsa, né? Só para social, para não ficar. E isso aqui ficou. A gente deu um pontinho só para manter ali a papila. E essa aqui é a cicatrização do paciente. 60 dias depois. A gente reabriu esse implante com 60 dias. Com quanto tempo eu posso reabrir os implantes da Cistex? Depende, tá? Você pode abrir com um tempo mínimo de 45 dias, você pode abrir com 60 dias, você pode abrir com 3 meses, com 4 meses. Quem vai ditar isso? A saúde do meu paciente, ok? Não adianta eu colocar o da outra companhia que me promete a osteointegração em 21 dias, se a saúde do paciente é ruim, você vai reabrir esse implante e esse implante vai rodar na tua mão. Não importa que a outra marca, vai rodar. Mas eles falam que com 21 dias tá bom. Ok. Para um paciente que tenha boa saúde, que tenha... É tudo isso. Nossos implantes também são assim, tá? Tem que ter boa saúde para funcionar. E aí como é que fica? E a partir disso você pode personalizar do jeito que você quiser, tá? Eu posso levar o meu transferente também, esse aqui é o transferente que você tinha me perguntado, transferente de moldeira fechada. Eu personalizei, levei para o casulo, copiei o que era, levei para a boca e fiz a moldagem. E aí eu fiz com uma UCLA de base cromo,
o protético fundiu e aplicou a cerâmica diretamente em cima, direto. É uma prótese parafusada diretamente em cima do implante. Só que, claro, o protético tem que ser bom, porque senão aquele sextavado não vai virar sextavado, vai virar oitavado ou sei lá o que vai virar, né? E às vezes vai complicar. Então o protético tem que saber isso também. A fundição não pode sobrequeimar, tem que usar revestimento bom. Então tudo isso tem uma curva de aprendizado. E aí o caso recém-finalizado, essa papila vai melhorar com o tempo, tá? Isso vai melhorar, não se preocupem que isso vai melhorar. E aí como era e como ficou. Então dá para você fazer isso com um munhão de pique e você pode fazer dessa maneira também. Eu costumo, em alguns casos, como esse, que eu tenho um defeito vestibular, onde eu já vou trabalhar com esse defeito vestibular já nessa cirurgia, eu pego a broca e faço um flapless, entre aspas, é um pseudo flapless. Como é que é isso? Eu não vou até o final, eu só perfuro a cortical e isso vai ficar marcado no meu osso, ok? Uma vez que isso fique marcado, olha lá, ficou marcado. Aí eu posso botar um mini implante aí e construir uma prótese em cima. Por favor, não façam isso, tá? Tô brincando. Tem gente que faz, mas a gente não pode fazer isso. Pode fazer se for um lateral aqui e o paciente tiver 14 anos e vai esperar para fazer o definitivo. Eu coloco um mini implante de 17 milímetros aqui e construo uma prótesezinha. Quando o paciente tiver idade para fazer o implante, eu tiro esse mini implante e faço o implante ósseo integrado. Só nesses casos faço, não vou colocar aqui. Então, aí está o caso, aí eu faço a incisão, aqui ó, a incisão bem palatinizada, porque eu vou rebater tudo isso para vestibular, e já vou ganhar tecido conectivo aí, ok? Então eu faço a incisão, aí rebato tudo isso, desepitelizo aqui, suturo lá, coloco o implante, personalizo. Esse aqui é um munhão personalizado ou uma úcula de titânio. Você pode usar a úcula de titânio como cicatrizador. Então está aqui uma úcula de titânio, ela é muito superior do que um munhão de pique, só que é mais caro, tá? Só esse é o detalhe. Eu vou para o meu casulo, faço os mesmos procedimentos, tá? Aí eu sempre, quando você for manipular qualquer tipo de peça, coloca o teu munhão em cima de um análogo, ok? Existem alguns fabricantes que vendem como se fosse um pedacinho de ferro, onde você coloca o análogo dentro e pode colocar de cada companhia. Se você não tiver isso, você pode pegar uma caneta Bic e colocar um análogo ali dentro e fazer com uma caneta Bic, tá? Ou colocar aqui e fazer na mão, como a gente está fazendo aqui. Dá o polimento, olha a diferença disso para aquilo anteriormente, e isso a gente coloca em boca e vai cicatrizar. Aí fica dessa maneira, não é? O paciente cicatriza e a gente ganhou todo aquele volume, sem fazer enxerto ósseo nenhum, absolutamente nada. Eu não sei como é que a gente está de tempo, eu tenho que parar de falar? Posso ir mais rápido? 10 minutos? Você me fala aí, eu paro daí. Acabou. Ah, não acabou ainda, vamos um pouquinho. Aí, como é que fica a gengiva do paciente? Ó, então, casos posteriores, você também pode fazer isso. Esse aqui são 2 implantes da Tracto, tá? Que a gente fez posterior. Isso aqui mais eu estou trazendo aqui para mostrar algumas coisas para vocês que as companhias, infelizmente, a companhia depende do dentista. Mas o dentista ensina muito para a gente, sabe? É na cagada dos dentistas que a gente aprende. Qual que é o detalhe aqui? Às vezes, se aproximar muito de um implante do outro, você não tem como resolver proteticamente. Você vai colocar 2 mini pilares, os mini pilares se chocam. O que as companhias fizeram? Criaram um micro pilar slim. Aqui na nossa companhia se chama Twin, tá? Mas é um mini pilar mais fino, que foi o que eu utilizei aqui. Ó, independente de altura de transmucoso, então eu escolhi diferente. Esse estava mais enterrado, esse reabsorveu, ok? Então vai ser um transmucoso menor, um transmucoso maior, tá? E os dois 1 milímetro para baixo. E eu consigo contornar isso até em dente posterior, com 2 mini pilares. Um mini pilar convencional e um micropilar de 3.3.
Para que isso? Para formar tecido queratinizado entre os dois implantes, para proteger o meu implante. Eu não falei para vocês que é necessário tecido queratinizado? Não é que se você não fizer o enxerto, ou se você não tiver tecido queratinizado ao redor do implante, você vai ter problema com o implante. O que acontece? O paciente não vai escovar bem, porque vai doer, porque não é gengiva queratinizada. Então o implante pode sofrer com isso. Então pode vir a perder o implante por isso. E os implantes são perdidos justamente por isso, por falta de higienização, onde a gente não tem gengiva queratinizada, ok? Espaço protético eu tenho, essa é a diferença, né, de um mini pilar por um micropilar. Esses micropilares podem ser feitos próteses unitárias parafusadas diretamente em cima dele, mas é só para lateral inferior, central inferior e lateral superior. Não faço uma prótese parafusada em cima de um micropilar desse para um molar. Vai quebrar, tá? Vai quebrar. Aí está a prótese. A gente utilizou cilindros de titânio. Esses cilindros de titânio é da linha digital da Systex. É tanto para cirurgia guiada. Ele é basicamente um T-base. Não sei se vocês já viram falar de T-base. T-base é uma base de titânio, onde a gente cimenta uma zircônia ou um silicato de lítio, como é o caso desse aqui. Esse aqui é uma zircônia, tá? Foi feita uma zircônia, onde foi feita a aplicação da cerâmica em cima dessa zircônia e foi maquiado. E esses cilindros são cimentados com cimento resinoso, ok? Um cimento para metal. Aí a prótese parafusada, já em boca. E aí a estética que a gente consegue nesses casos aí. Vai ficar aparecendo o buraquinho do parafuso? Até aparece, né? Até aparece aí. Mas com certeza é melhor que uma restauração em amálgama oclusal. Se você quiser fazer um bloco cerâmico, se você quiser... Não precisa. Usa uma resina opaca, usa uma resina. E se quiser se pigmentar, e o que faltou para mim nesse dia, sabe o que foi? Tempo. Era só colocar um pouquinho de pigmento marrom aí, já ia ficar. Mas esteticamente ficou bem agradável, né? Outra coisa também importante que chama atenção nessa imagem é o seguinte: reduza a caixa oclusal quando se tratar de implante. Implante não é dente, ok? Então tem que ser uma caixa oclusal menor. Às vezes o paciente reclama disso para você. Doutor, mas o meu dente era mais gordo, era maior. Posso fazer uma pergunta para você? É um dente que eu coloquei de novo aqui na tua boca ou é um implante? Aí ele vai responder, é um implante. Então a caixa oclusal é menor, tá bom? Se fosse um dente, como eu não implanto o dente ainda, tá? O dia que eu começar a implantar dente, que a gente não está implantando dente ainda. Talvez implante no futuro, tá? Eu já fiz reimplante de dente, tá? Mas implantar dente a gente nunca implantou assim, né? Tirar de um lugar, colocar no outro, não é aconselhável, tá bom? Às vezes funciona, mas não é aconselhável. E aqui a prótese final, a radiografia da prótese final. Esse aqui é um outro caso onde eu venho mostrar para vocês que, independente do tipo da prótese que você vai utilizar, ou se você vai fazer um arco total, a gente também pode trabalhar com a gengiva. O que acontece isso? Isso é sobre pressão. Então, o kit vai me dar a posição de a gente fazer o perfilamento sobre o implante, mas a gente também trabalha sob pressão nas regiões onde não tem implante. Caso não tenha implante, eu vou fazendo os pônticos e vou fazendo a pressão para me dar uma estética ou uma pseudopapila. Por isso eu sempre digo para os alunos, não é a quantidade de implantes que faz com que a gente tenha estética ao final do caso, e sim a posição onde você colocou os implantes. Evitar meias, né? A gente separar os implantes. Aqui o paciente não tinha osso na região anterior, então eu não podia colocar implantes. Se eu pudesse colocar implantes, eu teria colocado implantes aqui na região. Mas a gente vê esse nível de arquitetura tanto nos implantes como na região que não tem implantes. E é isso que o paciente busca no final. Ele não quer um buraco escuro que fique passando. Ele não quer um buraco que fique passando saliva. Ele não quer um espaço que ele fique assoviando, ok? Por isso eu digo para vocês, se é um protocolo total,
que a gente não vai trabalhar com essa estética, eu vou ter que deixar um espaço maior. Mas o paciente sempre vai queixar disso aí. A gente sempre vai ter essa queixa, né? Por isso que a gente diz que é um eterno casamento, tá? Aí a prótese como ficou, o último dente só foi para ancorar, a gente nem fez prótese lá, e aqui como a gente ficou com a prótese de cerâmica desse paciente, foi feita uma zircônia, desculpe, uma metalocerâmica sobre esses implantes, ok? Aqui um outro casinho também que a gente trabalhou com essa manipulação de tecido, então esse aqui é o caso inicial, a gente fez a extração atraumática, a gente utilizou o munhão de pique e a gente conseguiu essa arquitetura gengival no final do trabalho. Isso aqui foi feito por alunos, é feito por alunos na escola onde a gente trabalha, né? Inclusive é xará teu, é Manuel, e é salvadorenho, esse, doutor, não sei qual que é o sobrenome dele, mas é Manuel, é ali da região de Riquilico, por aí mais ou menos aí, e trabalha em várias clínicas, e esse trabalho com os implantes ASO. Esses são 2 implantes ASO que foram colocados aqui, e esse é a foto que ele me mandou do caso 30 dias depois, ok? Então a gente vê que manteve a arquitetura. Daqui para frente é só fazer a moldagem, tá? O caso está terminado. Esteticamente, quem vai me dar? O nível de qualidade que você tiver de protético, ok? Concluindo? 2 minutos. Ok, então eu vou pular esse caso aqui para mostrar um caso para vocês. Esse aqui foi feito interessante. Esse aqui é a prótese provisória da paciente, que a gente fez com os próprios dentes. Essa paciente chegou depois no curso de prótese, da mesma escola a gente dava aula, e os professores de prótese falaram, não precisa trocar a prótese, já está com o definitivo. Não é o definitivo, esse aqui é um provisório, com o próprio dente do paciente. Obviamente ficou bonito. A paciente se assustou com o que o outro professor falou, e ela voltou para a gente fazer a prótese. A gente acabou fazendo a prótese em metalocerâmica depois para ela. Aqui era o nível de perfil, a metalocerâmica também do mesmo jeito que você falou, escolha da cor. Aqui é o dia que a gente parafusou a prótese. Essa aqui é a prótese já um tempo depois. A paciente voltou 48 meses depois. Essa aí é a paciente. O nível de estética. Obviamente o protético é muito bom também, né? O protético é bem bacana. E aqui as próteses adaptadas sobre implantes Avante, tá? São 2 implantes Avante aqui. São 2 Avantes, bem adaptados, sem perda óssea. E aí a gente teve o caso final. Esse caso aqui é um problema de DVO. Vocês sabem o que é DVO, né? Todo mundo sabe o que é DVO. Só que aqui a gente fala que é dinheiro, vontade e osso. Essa paciente tinha as 3 coisas, dinheiro, vontade e osso. DVO é dimensão vertical de oclusão, que não tem nada a ver com o que eu estou falando agora, mas sim, tinha um problema de DVO. Ela usava uma total superior, tinha tudo isso de gengiva. Às vezes a gente pensa que isso é só gengiva, que é só gengiva, mas nesse caso ela tinha osso mesmo, tá? Aqui uma foto do sorriso dela. Aqui uma foto de 30 anos atrás dela, que ela trouxe, doutor, eu quero ser assim. Quando os pacientes trazem, às vezes eles... aqui é até melhor, porque ela trouxe uma foto dela de 30 anos. Às vezes o paciente traz a foto do Brad Pitt ou da Angelina Jolie e fala assim, eu quero ficar igual a ele. É meio difícil, né? Então a gente às vezes não consegue. Mas aqui ela já mais ou menos queria. A gente não fez uma cirurgia guiada, a gente fez um guia analógico, ok? E eu fiz a cirurgia nela. Às vezes o pessoal fala, nossa, você fez bem essa guiada. Não é guiada, tá? Foi feita com essas mãozinhas aqui. Com a ajuda da professora Andréia aqui, que estava na cirurgia também. No caso, a paciente é dela, tá? Ela só passa para mim, né? Fazer os implantes. E aí a gente faz a reabilitação junto. Aqui eu tentei distribuir, são todos asos até aqui. Esse aqui é um Avante. O que aconteceu aqui? Como o osso dela era um pouquinho mole aqui atrás, quando eu fui colocar, eu acho que esse implante aqui, eu fui colocar aqui, ele não estava travando tanto. Então, como a paciente tinha osso, eu mudei para um implante 5.0.
ok? Coloquei o implante no outro lado e coloquei um 5.0 nessa região, um Avante. E os outros são todos ASO. E eu tentei seguir o que Deus manda, tá? Canino mais alto, fiz mais ou menos o que é a biomecânica dos dentes mesmo, das raízes, ok? Esse aqui foi na reabertura da paciente, já com os cicatrizadores. Aqui já com a moldagem da paciente, eu gosto de unir os análogos para dar estabilidade antes de vazar, tá? Aqui já com os provisórios. Aqui já manipulando o tecido. Todos os dentes ela quis individual, porque ela tinha 3 coisas: dinheiro, vontade e osso. Tá? Não são todos os pacientes que a gente pode fazer isso. Aqui dava para colocar até um 4º molar, né? A gente foi só até o primeiro, mas tranquilo. Aqui o provisório. Aqui como ela queria ficar, como ela era e como ela está com os provisórios, ok? A gente fez metalocerâmica cimentada, aparafusada em todos os dentes, exceto nesses 2 aqui, porque o perfil saía na incisal, aí eu tive que fazer cimentada, porque senão ia fraturar, tá? O resto é tudo parafusado. E aqui o trabalho final da paciente. E aqui como a paciente ficou no final. Até com o Ginato está aqui, né? A doutora reclamando assim, por que você tirou essa foto com o Ginato? Eu não sei, cara. Alguma coisa. Eu fui fazer uma placa para ela, porque todos os pacientes que a gente reabilita com prótese, protejam com uma placa ou uma guarda, tá? Então, como ela era e como ela ficou. Assim, a gente é responsável pelos nossos voos, tá? Quem quiser voar mais alto, vai voar mais alto. Depende de quem? De quem está atrás do espelho que você vê todos os dias, que é você mesmo, tá? Obrigado pela paciência de vocês. Espero que eu tenha agradado ou pelo menos sanado um pouquinho das dúvidas de vocês sobre esse kit. E vale a pena comprar porque realmente ele faz a diferença na nossa vida. Aqui está o meu Instagram e esse é o Instagram da companhia. Qualquer dúvida está o nosso WhatsApp aqui também. E a gente responde às vezes 4 ou 5 dias depois, mas a gente responde, ok? Obrigado a todos. Obrigada, professor. Excelente palestra. Obrigada, viu? Suei aqui.